Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Lula veta a prorrogação da desoneração da folha e 1 milhão de empregos podem ser fechados. Representantes de setores econômicos afetados criticaram a decisão. E após apagões em São Paulo, Enel anuncia novo presidente no Brasil. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Quem conhece o truque não cai em cilada. O presidente Lula vetou integralmente o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam no país até 2027. A Ariane Bittencourt está ao vivo em Brasília, ela tem as informações para a gente. Ariane, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Veja, em mensagem enviada ao Congresso e já publicada no Diário Oficial, Lula justificou o veto por considerar que a proposta é inconstitucional, por prever, então, uma renúncia de receita sem apresentar a justificativa do impacto orçamentário. Essa visão, no entanto, já foi refutada por especialistas e até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, que disse que a desoneração está nos conformes em conformidade com o que prevê a lei. Agora, a palavra final será do Congresso, onde boa parte dos parlamentares já sinalizou que o veto deve ser derrubado ainda neste ano. A decisão de não prorrogar a desoneração foi anunciada nesta quinta-feira, prazo limite para a análise presidencial. Líderes de entidades que representam setores econômicos pressionavam o governo pela sanção da medida, que vale até o fim deste ano. Mas Lula preferiu seguir a recomendação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que quer aumentar a arrecadação. Os 17 setores da economia que mais geram emprego e renda no país dizem que, com isso, mais de 1 milhão de pessoas podem ficar desempregadas. A desoneração permite que as empresas paguem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez dos 20% da folha salarial. Com menos impostos, elas podem empregar mais. Vamos acompanhar algumas das principais repercussões desse veto aqui no Congresso Nacional. É incompreensível que o governo tenha feito a opção por aumentar o imposto, aumentar a carga tributária para os setores que mais empregam, para quem produz. O resumo dessa decisão do governo é aumentar o custo do emprego. Caberá, portanto, a nós correr atrás, sim, de derrubar o veto ainda esse ano. Derrubar essa decisão do governo, já que tanto na Câmara quanto no Senado as maiorias foram muito sólidas e foram muito amplas. Por isso, nós vamos, a partir de amanhã, já começar a trabalhar a derrubada do veto para que possamos não deixar o Natal, ser de muita preocupação para quem trabalha e para quem empreende no Brasil. Da mesma maneira que o presidente da República tem o direito de vetar qualquer projeto aprovado aqui no Congresso, o Congresso também tem o direito de também derrubar esse veto. É o que nós vamos trabalhar para acontecer, porque são 17 segmentos da economia que geram 9 milhões de empregos que ficarão prejudicados. Então vamos trabalhar para derrubar o veto no Congresso Nacional logo na primeira sessão que tiver antes do final desse ano. Nós vamos trabalhar intensamente pela derrubada deste veto da desoneração da folha. Isso gerará um impacto direto de mais de 1 milhão de desemprego. Isso não é um assunto só da oposição, é um assunto de todas as lideranças partidárias e eu tenho convicção de que o Congresso Nacional vai derrubar este veto para o bem dos brasileiros. A relatora da desoneração na Câmara, deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, divulgou nota em que considerou inacreditável a decisão do presidente. Ela disse que já começou a trabalhar pela derrubada do veto para que o governo não coloque na rua mais de 1 milhão de trabalhadores às vésperas do Natal. A Federação Nacional de Call Center, Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e de Informática classificou o veto como uma catástrofe. Custa crer que um governo que sempre defendeu o emprego e defende sustentabilidade das empresas está provocando uma catástrofe se nós não resolvermos este assunto em todo o nosso ambiente. Vão parar investimentos, vai haver uma grande demissão de mão de obra, nós vamos ter aumento de custo para a população. Agora,
quando poderíamos estar todos juntos lutando para um crescimento do país, nós criamos uma grande cisão entre um lado que apoia esse veto e o outro lado, que é a grande maioria, que é a favor da desoneração. Para o presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, o veto de Lula dificulta a competitividade no setor. Isso vai contra toda a agenda de industrialização do país, vai contra o melhor programa social que existe, que é a geração de postos formais de trabalho, dificulta a competitividade desse setor industrial que emprega mais de 1.300.000 pessoas e, obviamente, também joga contra a estabilidade dos preços. Se você tem aumento de carga tributária, você vai ter aumento de custos vai gerar provavelmente aumento de preços, e aumento de preços impacta o consumo, e menos consumo significa menos capacidade de preservar empregos e, mais do que isso, de gerar novos postos formais de trabalho. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre este assunto. O presidente da Enel Brasil pediu demissão nesta quinta-feira. Ele deixou o cargo após a sequência de apagões que afetou moradores de São Paulo e da região metropolitana. A Caterina Schutt tem os detalhes. Caterina, boa noite. Oi, Salsi. Muito boa noite a você e a todos. Olha, segundo a concessionária de energia, a saída de Nicola Cotunho já estava prevista porque ele vai se aposentar. E a chegada de Antônio Scala para o cargo também já estava programada antes mesmo da crise enfrentada pela companhia. Em um dos apagões, no início do mês, mais de 2 milhões de clientes ficaram sem energia em São Paulo e na região metropolitana, depois de uma forte tempestade com rajadas de vento de mais de 100 km por hora. Algumas pessoas, inclusive, ficaram aí 6 dias sem luz. A gente lembra que uma CPI na Assembleia Legislativa apura possíveis irregularidades e práticas abusivas na empresa. Na última quarta-feira, o presidente da companhia no Brasil era esperado pelos deputados para uma reunião, mas ele não compareceu. Salce. Obrigada, Caterina. Um prédio residencial num condomínio de luxo desabou em Gramado, região turística, na Serra Gaúcha. O Serviço Geológico do Brasil investiga se a queda está relacionada às grandes rachaduras que apareceram nas ruas da cidade após as chuvas dos últimos dias. O prédio desabou por volta das 5 horas da madrugada. Ficava em uma área verde a cerca de 10 minutos do centro de Gramado. Era um edifício residencial cercado por pousadas e hotéis de luxo. Ouviu um barulho, a gente se olhou, se assustou, né? O prédio tinha 19 apartamentos. No sábado, a Defesa Civil e a Prefeitura interditaram a estrutura e os moradores tiveram que deixar o local. Ninguém estava no edifício no momento em que ele desabou. Após as chuvas, diversas rachaduras surgiram nas ruas de Gramado e em algumas casas. As fendas são tão grandes que o asfalto ficou totalmente destruído. O solo não seca, então ele vai pesando dentro da estrutura do solo e vai favorecendo que movimentos de massa, deslizamentos possam acontecer. Técnicos do Serviço Geológico do Brasil estão aqui em Gramado para estudar o que de fato causou o desabamento. Com a área das encostas bloqueadas, este é o ponto mais próximo dos escombros que a nossa equipe consegue chegar. 23 casas e alguns prédios vizinhos foram interditados por segurança. O prédio onde a Márcia mora fica na mesma rua e também foi interditado. Vocês vão poder voltar para casa? Ainda existe um período? Ainda não tem esse período, mas eu não quero voltar, eu acho. Famosa por receber turistas e sediar grandes eventos, a região central de Gramado não sofreu com os estragos causados pelo temporal. As tempestades que atingiram o Rio Grande do Sul causaram a morte de 5 pessoas. 2 delas foram aqui, em um caso de deslizamento de terra. 6 pessoas ficaram feridas após o teto de um restaurante desabar na hora do almoço em Salvador. Testemunhas disseram ter ouvido uma explosão antes da estrutura cair. Essas imagens mostram o desespero das pessoas logo depois do desabamento. Em poucos minutos, equipes do SAMU e dos bombeiros chegaram para prestar socorro. O restaurante estava cheio quando clientes e funcionários ouviram uma explosão no local. Primeiro, uma parte do teto caiu. Eu estava lá dentro, tipo pedrinhas caindo. Logo depois, o teto inteiro veio abaixo.
6 pessoas ficaram feridas. 3 receberam atendimento na hora e foram liberadas. 2 funcionárias e um cliente precisaram ser retirados dos escombros e foram encaminhados aqui para o Hospital Geral do Estado. Eles não correm risco de morrer. A Defesa Civil disse que o prédio onde funcionava o restaurante estava em situação irregular. O restaurante ficava embaixo de um casarão antigo, bem no centro popular de Salvador. O que restou do prédio foi demolido para evitar novos acidentes. O cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas deve começar na madrugada desta sexta-feira. A informação foi divulgada pelo governo do Catar, que é um dos mediadores do acordo para a libertação de reféns. O primeiro grupo será composto por 13 mulheres e crianças. Em seguida, 39 prisioneiros palestinos serão entregues a agentes da Cruz Vermelha. A pausa nos combates não significa o fim do conflito. Voltamos a falar sobre o veto do presidente Lula à desoneração da folha salarial. O projeto, aprovado por ampla maioria no Congresso, não só proporciona condições para a criação de mais empregos, como também é responsável por impedir que uma grande parte dos trabalhadores seja demitida e acabe na informalidade. O último levantamento do IBGE revelou que quase 39 milhões de pessoas trabalham na informalidade no Brasil. São trabalhadores que batalham por conta própria e não têm carteira assinada. Esse número pode aumentar. Com a não prorrogação dessa política, a gente enxerga que, além de haver um impacto, sim, na geração de novos empregos e na redução também dos empregos já existentes atualmente, você vai acabar levando a um incremento da informalidade na contratação das pessoas, que a política justamente tem ajudado a combater. A construção civil é um dos 17 setores da economia que estão na desoneração da folha. Criada em 2012, a desoneração permite que as empresas substituam a contribuição previdenciária de 20% sobre a folha salarial por alíquotas que variam de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Na construção civil, são quase 3 milhões de empregados no país, todos com carteira assinada e direitos trabalhistas garantidos. De acordo com a Câmara Brasileira da Construção, ao menos 300 mil trabalhadores da construção civil podem cair na informalidade sem a desoneração da folha de pagamento. São pessoas que, para não ficar sem renda, devem migrar para os chamados bicos, em obras de bairro, condomínios e no comércio, sem qualquer segurança trabalhista. Esses 300 mil operários da construção civil, principalmente o direto, ele não tem outra saída a não ir para a informalidade. Então, ele vai fazer uma reforma numa loja, num condomínio, na construção formiguinha lá no bairro dele, porque alguém colocou lá para ele fazer, só que isso ele não recolhe nada, ele não conta para a aposentadoria e não é bom para a Previdência nem para o governo. Fábricas e confecções empregam 1.340.000 funcionários em 22 mil empresas. No setor de tecnologia e comunicação, são outros 2 milhões de empregos diretos. Sucesso tanto do ponto de vista de geração maior de empregos para os setores hoje desonerados, como exemplo, só esse ano, até agosto, esses 17 setores geraram mais de 300 mil novos postos de trabalho, e de 2017 a 2022, esses setores aumentaram em 15% o número de postos de trabalho gerados, acima de outros setores que foram reonerados, que geraram em torno de 6% de aumento de postos de trabalho. Ou seja, os setores que foram mantidos nessa política geraram proporcionalmente muito mais empregos novos nesse período. A Associação Brasileira de Teleserviços considera a decisão um erro para o país. Empregados, empregadores e sindicalistas ficaram muito desapontados com o veto do presidente Lula ao projeto da prorrogação da desoneração. Esse é um projeto que existe desde 2011, quando a presidenta Dilma fez esse projeto para poder beneficiar o aumento de contratações. De lá para cá, foi um sucesso absoluto. Realmente, só para ter uma ideia, de 2018 a 2022 foram contratados 1.200.000 pessoas nos setores que estavam desonerados. O que nós vemos agora? Agora é um trabalho árduo para, com o Congresso, derrubar esse veto. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos afirmou que a decisão atinge os setores que comprovadamente mais empregam nos últimos anos.
Importante que seja confirmado o projeto de lei que prorroga por 4 anos a desoneração da folha aos 17 setores que mais empregam. Ficou claro nas votações e aprovações na Câmara e no Senado de que a sociedade assim deseja e também o próprio movimento sindical, os sindicatos, centrais sindicais, trabalharam pela aprovação. Agora o projeto foi vetado. Então nós vamos continuar trabalhando no sentido de mostrar para a sociedade, mostrar para a nossa classe política e para todos que é uma vantagem para o país a prorrogação da desoneração da folha, porque já ficou provado que os melhores salários e os setores que mais empregaram nos últimos anos foram exatamente aqueles contemplados. Então esse ainda é o nosso objetivo de conseguir prorrogar por mais 4 anos a desoneração da folha. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados também comentou sobre o que o veto pode causar para o setor. Isso nos pegou de surpresa, isso vai ter um impacto já direto no próximo ano, pois somente no setor calçadista, que diretamente emprega em torno de 300 mil pessoas. Diretos e indiretos são mais de 1,2 milhões de trabalhadores na nossa cadeia produtiva. Com essa reoneração da folha de pagamento, o impacto anual de custos sobre os nossos produtos, custos para as empresas, será em torno de 720 milhões de reais. Isso vai nos tirar competitividade, tanto para abastecimento do mercado interno quanto para exportação, e, infelizmente, isso deverá gerar perda de em torno de 20 mil postos de trabalho. Em São Paulo, os sindicatos dos trabalhadores do metrô, trens e da Sabesp aprovaram nesta quinta-feira uma greve geral de 24 horas na próxima terça-feira. A paralisação foi decidida em uma reunião durante a noite para protestar contra uma possível privatização das empresas. A Coreia do Norte divulgou nesta quinta-feira imagens do primeiro satélite espião colocado em órbita pelo país. E a correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, tem as informações para a gente. Silvia, boa tarde. Olá, Salsi. Boa noite aí no Brasil. O regime norte-coreano disse que o líder Kim Jong-un analisou imagens feitas pelo satélite de bases americanas da ilha de Guam. O lançamento, com sucesso, foi a terceira tentativa da Coreia do Norte e só ocorreu depois que Kim Jong-un trocou informações militares com o presidente russo Vladimir Putin. As Nações Unidas condenaram o lançamento e já tinham proibido Pyongyang de usar tecnologias para mísseis balísticos. A defesa do Japão ainda não encontrou provas de que o satélite foi realmente colocado em órbita, mas investigações continuam. O certo é que o míssil usado no último lançamento tinha tecnologia mais avançada que os anteriores. Salsi. Obrigada, Silvia, pelas suas informações. Agora a gente fala da chegada da Black Friday, porque especialistas alertam os consumidores para redobrar a atenção antes de qualquer compra. Criminosos aproveitam a empolgação com os descontos para enganar quem está de olho nas promoções. O que era para ser uma aparente promoção de Black Friday virou dor de cabeça para a Tereza. Ela não resistiu ao anúncio de um celular com preço atrativo e fechou a compra pela internet. Assim que a encomenda chegou, a surpresa. No lugar do aparelho, enviaram um pacote de café. Eu não acreditava, eu lia a nota e falava, gente, mas quem mandou esse café para mim? Quem mandou? Depois que eu, com mais calma, fui ver a nota, que eu vi que era o celular, aí eu fiquei desesperada. E quem já está se planejando para garantir bons descontos nas compras, precisa ficar atento. Criminosos aproveitam o momento de euforia com um grande volume de promoções para criar falsas lojas em redes sociais e até mesmo usam nomes de grandes marcas em páginas fraudulentas na internet para enganar o consumidor. Os golpes que se multiplicam nesta época do ano costumam causar grande prejuízo. Esse advogado especialista em crimes digitais alerta que se o preço for tentador demais, é bom evitar a compra por impulso. As recomendações são nunca comprar através de links em redes sociais e sempre digitar o endereço do site diretamente no navegador.
então analisar com uma pesquisa na internet também os sites de reclamações, se há CNPJ, se tem canais de atendimento funcionando para você, consumidor, não adquirir um produto e nunca recebê-lo e ficar no prejuízo do valor pago. Se a atenção for redobrada, a chance de dar problema é pequena. Empresas sérias já estão a todo vapor, como neste centro de distribuição de produtos na Grande São Paulo. O grupo responsável por lojas virtuais armazena e entrega mercadorias para mais de 700 grandes marcas pelo Brasil. Para atender o aumento da demanda, reforço no quadro de funcionários. A Ana acaba de ser contratada como auxiliar de armazém. Fazia 6 meses que eu estava desempregada. Aí eu consegui a oportunidade de estar trabalhando aqui. Está sendo ótimo, está tendo muito serviço. Em todo o país, ao todo, 173 mil vagas temporárias devem ser criadas no comércio para Black Friday e o Natal. Aumento de 8% em relação a 2022. A expectativa é que o setor movimente mais de 4 bilhões e 600 milhões de reais só na Black Friday. Alta de 4,3% na comparação com o ano passado. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a inflação mais baixa é um fator que deve impulsionar as vendas. Os empresários estão otimistas. Expectativa das marcas, dos clientes, dos funcionários, de todo mundo, de que essa Black Friday vai ser sucesso. Agora o futebol. Botafogo e Bragantino perderam a chance de assumir a liderança do Brasileirão e deixaram o Flamengo entrar na briga pelo título. O Fortaleza recebeu o Botafogo em partida adiada da 29ª rodada. O tricolor cearense saiu na frente com Iago Pikachu. O gol de empate também foi do Fortaleza. Brites tentou afastar e jogou contra. Ainda no primeiro tempo, o Fortaleza assumiu novamente a frente do placar com Guilherme de cabeça. O Botafogo empatou com Danilo Barbosa, final 2-2. O Botafogo tem 61 pontos, 1 a menos que o líder Palmeiras. Também em jogo adiado, o Flamengo derrotou o Red Bull Bragantino. Arrascaeta marcou o gol da vitória do rubro-negro. Com a vitória, o Flamengo assumiu a 3ª posição com 60 pontos. O Bragantino, que poderia chegar à mesma pontuação do Palmeiras, segue com 59 pontos. Faltam 4 rodadas para o fim do campeonato. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se, tchau.